Putz, Dev, começando seus estudos de Ruby on Rails, tem um monte de software para instalar no Ubuntu e tá tendo alguma dificuldade? Então chega mais. Alguns recadinhos são que selecionei algumas ferramentas, né? E pode ser que nem todo mundo goste delas, tem suas outras opções. Por exemplo, eu vou utilizar o RVM, tem gente que prefere SDF, RBenv, eu vou falar do Postgres, tem gente que prefere MySQL e por aí vai. O que eu estou abordando aqui é algo que eu utilizo bastante, que eu vejo por aí também o pessoal utilizando bastante. Então é um happy path, um caminho feliz para poder ter um ambiente para poder estudar Ruby Rails seguro. Dito isto, curta, compartilhe, comente. E vou deixar também no final aqui na descrição um link para um repositóriozinho Gist ali com os comandos. Claro, quem seguir no vídeo aqui deve ter uma coisinha a mais ou outra que pode tirar um benefício, que eu vou falar que não estão lá nesse arquivo. Dito isso, bora lá. Eu tenho aqui uma máquina virtual Ubuntu, onde a gente vai brincar com ela. Tá com a 2204, se eu não me engano. Isso mesmo, deixa eu ver se ele tem isso. Não, podemos usar sudo apt install neofetch. Existem outras formas de verificar, mas essa aqui é mais visualmente amigável, vamos dizer assim. Ele vai pedir a senha, vai dar errado. E aí é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui no vídeo. Não sei como forma instalando uma máquina completa, mas numa máquina virtual eu tive esse problema de não estar nos sudos. Então, vamos começar resolvendo esse cara aqui. Primeiro, eu vou desligar a máquina, init 0. Vamos reiniciar ela. Assim que reiniciar, eu vou clicar na janela e segurar o Shift. Aí ele vai segurar no Grub. Beleza, segurou no Grub, letra E. Eu vou editar aqui as configurações iniciais. Eu vou procurar a linha que tem escrito RO Quiet, Read Only. Beleza, Read Write. A gente apaga o resto da linha. Fala qual que vai ser o comando inicial. Eu quero que ele inicie no bash. Então init vai ser igual /bin /bash. Ctrl X para salvar e executar. Ele vai continuar o login a partir desse arquivo que eu coloquei. Vai me liberar ali um terminalzinho como sudo. Perfeito. Agora a gente vai dar um user mode -A minúsculo G maiúsculo sudo e o nome do meu usuário, ou seja, modifique o usuário Ubuntu para fazer parte do grupo dos suders. Perfeito. Acho que aqui eu não vou ter o init 0, também não devo ter o halt, nem mesmo o shutdown. Perfeito, então dou um Ctrl D para sair dele, fecho a máquina virtual, power off, vamos reiniciar. Posso deixar ele passar direto. Carregando o nosso Ubuntu. Se tudo der certo, agora eu estou no grupo lá de suders. Tudo deve estar funcionando. Consigo dar sudo e instalar o neofetch para a gente continuar com os experimentos e com as instalações. Ligando, logando. Localizou, subindo o Ubuntu. Deve aparecer a telinha de login a qualquer momento. Login, colocando a senha, entrando. Beleza, vamos abrir de novo o terminal, Ctrl Alt T. Opa, tá certo. Sudo apt install neofetch. Agora tem que funcionar. Perfeito. Agora a gente tem permissão para fazer as instalações. Esse é um probleminha que eu localizei no Ubuntu via máquina virtual. Pode ser que vocês encontrem com esse problema. Então tá aí a possível solução. Enquanto isso, ele faz esse neofetch. A gente também pode dar um cat no
que ele tem no barra? Ah, não tô com barra, por isso. Barra... etc os release. A gente poderia ver assim também por padrão sem ter que instalar nada. Fazer um cat que vai imprimir o arquivinho ali no terminal que está no barra etc os release. Vem aqui, 2204 Ubuntu. Assim vocês sabem qual que eu estou mexendo, Jellyfish. Perfeito. Agora a gente instalou o Neofet, se eu quisesse ver com o Neofet, que é mais bonitinho. Lá, falando qual CPU, oba, perfeito. Dito isso, a gente já pode começar a instalação dos nossos pacotes para desenvolver em Ruby. Eu vou abrir aqui o navegador, eu vou deixar esse link, como eu disse, lá na descrição. Perfeito. Eu vou entrar no meu repositório do GitHub. Eu vou alterar aqui na frente para gist. GitHub, perfeito. Vai achar os meus gists. No momento só tem esse. É esse que eu vou colocar lá para vocês. Vamos começar com a instalação do RVM. Só para curiosidade, tudo isso que está aqui tem nas documentações. Se você pesquisar lá, por exemplo, o RVM que é o primeiro. Vamos procurar por RVM.io. Ele vai ter a parte de instalação dele. Vai dizer que tem que adicionar chaves, Ubuntu, você segue o repositório lá do GitHub, tudo isso aqui está lá nesse arquivinho já tudo compilado. Então, esse aqui é um belo compilado das coisas que vocês precisam. Então, RVM. Ele vai pedir para a gente colocar a chavezinha de acesso. Dá o repositório, perfeito. Depois ele vai pedir que a gente tenha esses outros softwares aqui instalados. Só esse aqui, né? Perfeito, se eu não me engano já vem instalado nessa versão de Ubuntu, já é perfeito. Pede pra gente agora adicionar de fato o repositório do RVM, Ruby Version Manager. Normalmente a gente tem que fazer o update, mas eu imagino que ele esteja fazendo esse update aqui. Vamos verificar. Se ele for de primeira, quer dizer que fez o update. Terminando de baixar, perfeito. Sudo apt install rvm-i. Esse "-y" aqui é pra gente dar yes, para não ter que perguntar aquele sim ou não. Então, com isso aqui a gente já força o sim, está instalando. Pelo visto o update não foi necessário, que agora já fez sozinho. Depois a gente precisa adicionar o nosso usuário da máquina atual que está nessa variável de ambiente. Colocar ele no grupo ali do RVM. Terminando aqui. Perfeito. Adicionei. Agora eu coloco para o nosso bash rc, que é o nosso bash, quando ele se loga, poder chamar ali o rvm.sh. Perfeito. Agora só vai funcionar na próxima vez que a gente entrar. Ou seja, se eu colocar rvm agora, não funciona, não é encontrado. Se eu fechar e abrir de novo, colocar RVM, agora ele localiza. Porém, esse RVM ainda não está funcional. Caso a gente tente instalar, ele vai pedir uma senha. Se a gente tem instalar uma versão de Ruby, ele vai pedir uma senha. A gente vai colocar a senha, ele ainda vai dar erro de permissão, porque a gente precisa de fato reiniciar. Então, init 0. Vamos desligar de novo o nosso Ubuntu. Dar um start na máquina para subir ela de novo. E basta esperar. Então, assim, o que eu optei nesse caso aqui, ao invés de instalar o Ruby direto, foi utilizar o RVM, porque fica mais fácil de controlar a versão de Ruby que você está utilizando. Depende se você troca de projeto, precisa fazer alguma coisa, é muito mais simples com esses gerenciadores de versão. Mesma coisa lá para frente, vocês vão ver, eu fiz com o Node isso. E vamos ver agora, se eu abrir isso, voltarmos aqui ao navegador, nosso GIST. Enquanto ele abre, RVM tem que estar aqui. Tudo continua funcionando normal. Agora o RVM está instalado. Vamos para o Ruby, a partir do RVM. Então eu posso especificar uma versão. RVM, instala 321 para a gente.
eu posso também especificar que vai ser a default, ou seja, eu tenho 5 versões instaladas, mas essa daqui que fica por padrão quando eu abro o terminal. Aqui, ó, ele pedindo a senha, como eu falei. Vai dar tudo certinho, porque a gente reiniciou. Outro comandinho aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas após instalar uma versão de Ruby, você também pode fazer isso aqui para gerar uma documentação de terminal para esse Ruby. Então você não necessariamente, caiu a internet alguma coisa. Você pode recorrer a esse cara em certos casos. É interessante, mais uma curiosidade. Você pode também listar, ver todas as versões de Ruby que tem instalado no sistema. E se você não passar esse default, mas passar a versão com usual antes, você seleciona qual que você quer utilizar naquele momento. Basicamente isso aqui cobre o RVM, e com isso aqui você já deve conseguir utilizar ele plenamente. Então vamos lá, RVM list, a instalar é 321, tem que aparecer 321. Aqui está o que significa a setinha, então aqui é a atual versão que eu estou utilizando e também a default. Então se eu instalasse outra aqui, eu poderia ficar trocando entre elas, dando RVM use 3.0 e RVM use 3.2.1. Aí eu fico trocando dependendo onde eu estiver e do projeto que eu estiver utilizando. No caso, já está com 3.2.1. Vamos testar o terminalzinho Ruby para ver se a instalação está ok. Usei Crase. O teclado não está configurado, mas está certo. Perfeito. Nosso RB está funcionando, nosso Ruby está instalado. Então instalamos o RVM e o Ruby. Agora vamos instalar ali as coisas que precisa para colocar a gema do Postgres, para a gente poder seguir depois com os estudos em Rails. Ele vai pedir que a gente instale o gem install pg. Se a gente só instalar ele direto, ele na primeira vez vai dar erro dizendo que precisa de uma biblioteca específica para isso, que é o libpq-dev. Não se preocupe se você tiver esse erro, é só seguir ali na tela, porque dependendo da versão de Ubuntu, ele fala, dependendo da versão do Linux distribuição, ele vai falar, é tal, comando tal, por exemplo, yum, install. No caso a gente está usando o Ubuntu, vai ser apt mesmo. Lembra que a gente botou o "-y" da outra vez? Aqui não teve, então ele pergunta pra gente. Curiosidade, letra maiúscula é sempre o default, então se eu der Enter, ele vai rodar na letra maiúscula, que é sim. Eu não preciso digitar S e Enter, ou no caso digitar em inglês, Y e Enter. Com isso eu estou instalando os pacotes para isso, depois vai bastar instalar a gema através do comando gem install pg. Com isso finalizado, a gente já tem o RVM, o Ruby e a gema do Postgres para poder interagir com o banco instalado. Depois disso aqui, podemos passar para o Node. Algumas versões ali de Ruby usam muito o Node, de Ruby não, de Rails, né? 6.1 com Webpack, o pessoal gostava bastante, usar bastante coisa assim com Node. Ainda você pode utilizar no 7, mas provavelmente o que vocês devem estar vendo é no 6, 6.1, assim, lotado de coisa com Node Modules. Então, gema instalada, a gente vai primeiro baixar aqui o instaladorzinho e executar NVM, para a gente também poder ver as versões de Node e não ficar preso em uma. Feito isso, a gente já vem aqui e manda instalar uma versão de Node específica. No caso aqui, ele não deu... Exatamente. Feche e inicie seu terminal para poder utilizar, etc e tal, os comandos. Então a gente fecha, abre de novo. Agora sim. Perfeito. Está instalando a versão de Node 18.17.1. A gente pode usar o NVM ls para checar as versões de Node que a gente tem instaladas na máquina. Tá aqui. A gente pode ver quais versões de Node estão disponíveis para a gente baixar com NVM ls-remote. Tá aqui uma LTS. Poderia pegar outra LTS, por exemplo, ou uma dessas outras versões caso ache necessário. E para trocar, NVM use e a versão específica que tiver instalada. No caso, a gente já está com a 18.17.1. Feito isso, o Node está pronto. Então, Node -v, está lá instalado o Nodezinho. Com isso, agora a gente também pode instalar um Yarn. Como eu disse, o Rails 6.1 usa bastante Yarn. Então, a gente pode colocar aqui npm, que veio junto com o Node, instale o Yarn de forma global.
Perfeito. A gente pode rodar aqui uns comandos aqui se a gente quiser fazer um update de certos pacotes, mas nesse momento não vem ao caso. Agora a gente vai instalar o Rails de fato. A gente já tem lá tudo para instalar. A gente pode chegar aqui, instala o Rails na versão 6.1.4, é uma versão específica, beleza, não sei. Pode fazer assim, especificando a versão. Ou gem install Rails, ele vai instalar a última, que deve ser o 7. Com isso, vamos ter o RVM, Ruby, Postgres, Node, o Yarn e o Rails prontos para serem utilizados. Em seguida, a gente também vai partir para o Redis. Ele vai ajudar bastante a gente quando a gente for para o Sidekick, estudar Sidekick. E existem várias formas de instalar o Redis, mais simples, entre aspas, que essas. Porém, aqui eu deixei essa daqui, pois em algumas tentativas que eu tive com o Sidekick, ele baixou uma versão de Redis incompatível ali e deu ruim. Dessa forma aqui ele vai pegar a última versão ali do Redis, instalar a última versão, tudo vai funcionar bonitinho. Terminando de instalar o Railzinhos ali pra gente, vamos partir para esse cara. Primeiro a gente adiciona o repositório do Redis. Agora a gente dá um update. Tem que dar um enter antes para ele permitir isso. Vamos ver, acho que ele não vou precisar do update que ele já está fazendo aqui pra gente, pelo menos é o que parece, então eu vou tentar direto. Eu vou dar um sudo apt install redis -y. Se eu não tiver errado nada, ele vai colocar o Redis bonitinho pra gente e a gente vai poder verificar aqui a versão Redis-server -v. Versão 7.2.0, perfeito, última versão, então deu certo. Com isso a gente já tem o Redis, agora de fato instalar um Postgres para a gente poder ter um banquinho de dados na nossa máquina. A gente vai colocar esse carinha aqui, que vai pegar a versão dele, etc e tal, e colocar nos nossos repositórios. Beleza, agora a gente tem um repositório para poder utilizar. Depois a gente vai adicionar a chave de acesso a esse repositório. Perfeito, agora a gente pode instalar o Postgres 14. Enter de novo, esse é default. Lembrando que precisa reiniciar depois disso para não ter dor de cabeça. Vem alguns detalhes aqui que eu vou falar assim que a gente reiniciar, porque o Postgres, eu tive alguns probleminhas com ele aqui, e provavelmente vocês também podem ter. Com algumas versões anteriores eu não tive isso, mas fica aqui a critério de curiosidade. Quando a gente instalar o Postgres, ele já vai permitir para a gente que utilize um usuário padrão Postgres. E é aí que a gente pode utilizá-lo ou não, e tem várias formas de fazer essa configuração, como eu disse lá no início do vídeo. Então, fica a critério do ambiente de cada um. Considerando que é desenvolvimento, eu não vejo tantos problemas em seguir desse jeito que está aqui. 98.99 instalado. Então, a gente reinicia a máquina, ao invés de dar o 0 para desligar e clicar lá, agora eu vou utilizar o init 6, que vai reiniciar a nossa máquina. Reiniciando a máquina. Login deve estar vindo. Perfeito. Logado, Ctrl Alt T para abrir o terminalzinho. Vamos voltar ali para o nosso GIST com todos os detalhes do que a gente estava fazendo. Agora sim vem o passo. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa incluir um usuário novo, que é o seu, no post para poder utilizar ele de forma plena. Se eu vier aqui simplesmente tentar criar o usuário, ele até vai deixar. Porém, ele já dá alguns errinhos ali de permissão que nesse caso não vão interferir em nada, mas eu vou cancelar e vou mostrar como é que a gente resolve isso aqui. Primeiro a gente vê se ele está rodando, né?
Perfeito, está de pé. Caso ele não esteja de pé, a gente pode dar esse mesmo comando, verificar qual a versão dele aqui que a gente está rodando e poder falar, beleza, PG Cluster, comece o 14 main para mim. Vai que você tem outra versão aí rodando junto e isso pode dar alguns probleminhas. Então eu deixo esses comandinhos aqui para facilitar essa vida de vocês. A gente pode adicionar o usuário Postgres ao nosso usuário. E aí ele vai ter acesso àquela pastinha, utilizar com cuidado, né? Porque o Postgres ali veio com uma senha padrãozinha, se eu não me engano. E é legal você colocar uma senha com mais segurança se for fazer esse método. Então, vamos seguir vida com isso aqui. Sudo user mode. Estarei corrigindo isso aqui no arquivinho, não se preocupe. Beleza, agora que ele faz parte disso, se a gente quiser dar uma olhadinha também, é sudo get ent pswd. Get ent pswd. Com isso ele vai printar todos os usuários, tudo que a gente tem. A gente pode vir aqui, dar uma olhadinha, que eu coloquei o Postgres. Aqui vai ficar difícilzinho de ler, mas ele tá mesmo no mesmo grupo. Se eu pudesse também, groups, acho que é mais fácil de para ver. Groups, Postgres. Pronto, vocês podem ver que ele está inserido no grupo de Ubuntu. Perfeito. A gente pode vir aqui e trocar a senha dele por questões de segurança. Já que agora ele tem algumas permissões a mais. Tá. Menor que 8 caracteres, tudo bem. Então vamos tentar de novo. Perfeito. Com isso a gente garante um pouquinho de mais segurança se for utilizar esse método. Lembrando que também seria interessante entrar lá no PSQL e por dentro alterar também as senhas, etc e tal, de acesso dele. Mas são outros 500. Beleza, beleza. Isso também é só uma coisa interessante. Entrar depois nele e alterar senhas pode fazer sentido caso você queira usar um dbeaver, alguma coisa assim, para fazer as queries direto no banco. Então, são só umas coisas a pontuar aqui. Bem, feito isso, agora a gente tem o Postgres instalado e faltou criar aqui o... Criamos o usuário? Não criamos o usuário, né? A gente pode vir aqui e dar um echo user. A gente pode ver qual que é o usuário. A gente fala, beleza, qual que vai ser o nome desse usuário? Se você colocar o mesmo nome do usuário que a gente tem já no computador, que no caso é o Ubuntu, ele já vai ter as permissões, então você não vai ter que se preocupar com senha, etc e tal, lá na hora de fazer seus projetos. Ubuntu, superusuário sim, para poder criar banco, etc e tal. Feito, é o seu usuário, já está prontinho para ser utilizado. Você pode desabilitar para o Postgres não inicializar junto com o computador, assim, caso dê problema de porta. A portinha já está sendo utilizada, que você subiu um Docker. Podemos desabilitar ele assim, sudo systemctl disable PostgreSQL. Perfeito, Postgres está instalado. Aqui a gente também pode instalar o Docker. A gente vê quais os requisitos que ele precisa para rodar, que são esses aqui, a gente manda instalar. Depois a gente vai ter que adicionar também uma chave para o repositório, adicionar o repositório, acho que ele já vai fazer o update em si, e a gente faz a instalação em si. Feita a instalação, a gente adiciona lá o usuário ao grupo do Docker e reinicia. Alguma coisa está segurando ali o nosso coleguinha? Será que tem alguém segurando ele? É o que está dizendo aqui. A gente para. A gente pode dar um init 6. Tudo bem. Não tem problema. A gente resolve isso. Alguém deve ter segurado lá o apt. Reinicializa ele. Subindo a máquina.
Depois a gente se loga, verifica se o apt está funcionando. Mais ou menos esse o caminho. Opa, deu imagem, subindo, carregando a máquina. Qualquer momento vem o login. Tá lá o Ubuntu. A gente abre. Ctrl Alt T. Abre o navegador. Enquanto isso a gente vê qual que era o comandinho que deu errado. Tá, não vai aparecer. Restaura a sessão. Esse aqui para instalar as coisas do Docker. Vamos ver se agora vai. Tudo bem, o DPK já tinha dado algum pau. Utilize para reconfigurá-lo. Vamos ver o que estava faltando. Configurando. Triggers. Perfeito. Boot. Alguma coisa de boot, entendi. Como vocês viram, pode dar alguns paus aí no meio do caminho. Eu tenho visto bastante isso acontecer com o Ubuntu. Não que ele seja ruim, mas é bom estar ciente. E não é nada demais. Nada que vocês precisam se preocupar assim, oh meu Deus. Perfeito. Agora deve ter soltado. A gente deve conseguir instalar esse cara. Perfeito. Agora a gente consegue instalar ele de fato. Voltando aqui para o Docker, a gente vai fazer essa instalação. Vamos também colocar ali as chaves, adicionar repositório, isso mesmo. Enquanto isso, não me lembro se eu verifiquei, mas PSQL -version talvez, isso mesmo. Só para verificar lá a instalação de Postgres, deu tudo certo. Caso vocês queiram também ver, é sudo systemctl status PostgreSQL. Isso vai falar aqui qual que é o status do nosso Postgres para quando a gente for utilizar e der os nossos projetinhos de Rails. Perfeito. Aqui o Docker deve estar terminando de instalar ali o que ele precisa instalar. Isso mesmo. Agora a gente adiciona essa chavezinha. Agora a gente adiciona o repositório. Perfeito, ele vai fazer isso, fazer o update pra gente. Aí a gente adiciona o Docker de fato. Vamos instalar ele de fato. E depois a gente adiciona o nosso usuário ao grupo do Docker. Baixando, 90 e poucos, beleza. Agora a instalação. Qualquer momento deve acabar, e daí, como a gente teve com os outros, é bom sempre reiniciar para evitar dor de cabeça. Muitas vezes a gente segue vida assim e fala, tá funcionando, e de repente dá algum pau e era só ter reiniciado que teria resolvido. Então, bom reiniciar para ter certeza que não tem dor de cabeça. Perfeito. Agora a gente adiciona ao grupo, a gente dá um init 6 de novo para reiniciar a máquina. Reiniciando, deve subir a qualquer momento. Subindo. Agora vem o login. Perfeito. Logando, abrindo terminal, abrindo navegador. Docker -v, beleza, estamos com o Docker instalado. Agora falta o Docker Compose -v, não está instalado, perfeito. Vamos instalar ele.
A gente vem aqui, baixa ele ali, executa o que tiver que executar. Depois a gente libera as permissões de execução dele. A gente reinicia de novo para ter certeza que nada vai dar pau. Reiniciando, subindo a máquina. Agora vem o login. Logando, carregou, Ctrl Alt T, abre isso aqui, Docker traço Compose menos V. Perfeito, Docker Compose instalado. Então com isso a gente instalou todo mundo que a gente queria, o RVM, o Ruby, o Node, Yarn, Rails, Redis, o Postgres, o Docker e o Docker Compose. Aí, caráter de teste, assim, algumas curiosidades a mais que a gente pode fazer. Eu quero instalar o VS Code, não tem problema. A gente poderia fazer de várias formas, mas a que eu mais gosto, que é mais tranquilo, assim, sempre utilizei esses repositórios que já tem instalados e prontos para sua versão. Evita de colocar repositórios fora do que vocês não saibam, que isso pode dar dorzinha de cabeça e desinstalar ou desconfigurar alguma coisa e aí ter que formatar de fato mesmo. E o seguro é jogar dentro do apt e dentro do Snap. Então se a gente vier aqui no Snap, eu quero instalar o Visual Studio Code. Ele vai aqui jogar a gente nesse snapcraft.io. O Ubuntu já vem com o Snap. E vem aqui, o Visual Studio Code, beleza, como que eu instalo? Install, ele vai dar esse comandinho aqui. Então, sudo snap install code ---- classic. Tá instalando ali pra gente. Enquanto ele instala, vamos ligar o nosso Postgres. Sudo systemctl start Postgres. Beleza, deve estar subindo a qualquer momento. Beleza, enquanto ele faz isso também, vamos criar um projetinho aqui. Rails-v tem que estar na 7, se eu não me engano, beleza? Rails new ---- database Rails new tasks database igual PostgreSQL. Perfeito, ele está começando um novo projetinho Rails pra gente, enquanto ele faz o download do VS Code. E aqui a gente pode, enquanto isso, verificar se o nosso Postgres subiu. Sudo systemctl status PostgreSQL. Perfeito. Tá de pé. Ele deu um exit ali que a gente pode checar para ver o que está acontecendo. Então a gente pode voltar aqui e ver se ele está realmente de pé. Cadê? Clusters. Parece que está de pé sim. Esse aqui está baixando, esse aqui teoricamente está com Postgres, esse aqui está certo. Enquanto ele não terminou o nosso download do code, vamos dar uma olhadinha com o Vim mesmo. Então, cd tasks, entramos na pastinha. Então, Vim, que é o editor de texto terminal, na pastinha local. Não tem Vim, não tem problema. A gente pode dar um cat no .config/database_yaml para a gente verificar se instalou tudo bonitinho. Cadê? Sim. Colocou lá o Postgres pra gente. Então, se a gente quisesse, a gente também poderia usar o tail para ver o final do nosso arquivo. Tá lá, mas se eu quiser ver mais linhas, tail -50, por exemplo, vai estar
Tem menos N, menos N 50. 50 linhas. Perfeito. Então, parece que tá tudo certo aqui. Vamos colocar menos 100. Vamos ver o que acontece. Não consigo ver. Tem problema não. Tá terminando de fazer a instalação do code. Sudo apt install vim -y para instalar o vinzinho pra gente. Gosto bastante. Enquanto ele está do vim, a gente pode já pelo menos vir aqui e abrir com code ponto. Agora que o Visual Studio Code está aberto, se a gente der code ponto, ele abre o Visual Studio Code na abinha que a gente estava. O vim foi instalado, Visual Studio Code subindo, subiu, confio, meu próprio repositório, então config, database, tá lá, Postgres, então parece que a gente conseguiu fazer um Rails new que vai utilizar o Postgres. Vamos verificar se está funcionando. Rails S, provavelmente ele vai dizer que não tem o banco do Post quando a gente bater aqui. Local host na porta 3000. Opa, achei. Perfeito. Teoricamente é só criar um banco de dados. Vamos ver pelo terminal, porque daí ele grita pra gente se tiver algo errado. Que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Rails. Tá, então por esse cara eu tenho que fazer via outro aqui. Então cd tasks, então Rails db create. Saiu com interrogação ao invés de 2 pontos, que eu acho que é esse aqui. Se tudo tiver dado certo nossas configurações, criou o banco, nosso Postgres está funcionando, então tcharam, perfeito, Rails subiu. Rails 7, Ruby 3.2 com o Postgres, tudo configurado e funcionando. Basta seguirmos por isso tudo. E só como caráter de curiosidade, a gente já tinha vindo aqui até o vim. Eu não quero usar o Visual Studio Code, eu prefiro usar terminal. Em alguns momentos vocês vão preferir usar terminal. Então, vim, ponto, eu vou abrir aqui o projetinho com vim e posso aqui navegar e configurar o que eu quiser. Quero sair dele, ESC, dois pontos Q. Eu quero abrir um arquivo específico que nem a gente estava vendo. Então, ponto barra config barra database yaml. Eu posso muito bem ver o nosso arquivinho lá e ver, tem isso aqui. Pô, preciso saber em que linha que eu tô. Você vai dar um ESC, para ter certeza que você não está no modo de inserção. 2 pontos, set number, ou set nu. Ele vai colocar as linhas. Eu quero ir para determinada linha. ESC, 2 pontos, e a linha que você quer. Eu quero ir para a linha 36. Pum, jogou na linha 36. Quer editar alguma coisa, você vai até a linha que você queira editar, digitar I, a letra I para entrar no modo de inserção, configura o que você quiser, escrever o que você quis. Aqui é um comentário qualquer. Vamos colocar um comentário qualquer aqui. Cerquilha, um comentário qualquer. Quero salvar isso aqui, eu dou um ESC, 2 pontos, X, ESC, 2 pontos, X, vai salvar e fechar, ou W, write, vai salvar, ou WQ, salva e sai, que é o mesmo que o X. Então se eu editar ele de novo lá, tá lá o meu comandinho. Quero apagar essa linha sem entrar no modo de inserção, DD. Tem mais um monte de outros comandos aqui, um monte de configuração, mas não é o ponto do vídeo, foi esmiuçar o vim. Feito isso, ESC 2 pontos X para sair dele. Tá lá. Com isso, a gente tem nosso ambiente configurado para estudar Ruby Rails com toda a segurança no Ubuntu. Foi um passeio bem divertido.
Caso vocês tenham alguns outros softwares que queiram adicionar à lista, por exemplo o TheBeaver, eu pretendo abordar ele em algum momento, sinta-se à vontade. Bora até a próxima, galera.